Bom, eu vou dando início às apresentações, porque aí a gente já ganha tempo com isso. Bom, essa, como vocês que têm o programa sabem, que é a segunda mesa e última dessa manhã, cujo tema é Biopolítica, Estética Individual. A gente tem, na composição dessa mesa, o Pablo Rodrigues, da Universidade de Buenos Aires, Argentina, vulgo Manolo, e o Ricardo Basbaum, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar. A gente conversou um pouco aqui sobre a melhor sequência para essa mesa redonda, e eu creio que a fala do Pablo trace uma linha de continuidade mais, ou de ruptura, não sei, com as falas anteriores, mas tem uma conversa com a mesa anterior, e depois a gente passa a palavra ao Ricardo. Bom, eu vou apresentar, então, o Pablo Manolo Rodrigues. Ele vai falar sobre o espetáculo do individual, estéticas de si e vigilância distribuída nas redes sociais. O Pablo, como eu disse, o Manolo, ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires e mestre pela Universidade de Paris I. É investigador do CONICET, na Argentina, publicou uma série de artigos sobre episteme da informação, sociedade de controle, biopolíticas e modos de subjetivação. Tem um trabalho, um diálogo, né? A obra do Manolo dialoga fortemente com Michel Foucault, Gilles Deleuze e Gilbert Simondon. Um livro publicado recentemente pelo Pablo é a História da Informação, que foi publicado pela qual editora? Argentina? Capital Intelectual. Capital Intelectual. E ele é também membro da Lavitz. Estamos tentando convencê-lo a sediar o próximo simpósio internacional. Estamos em negociação ainda. E eu passo, portanto, a palavra. Eu vou fazer o seguinte: antes de passar, como está muita gente entrando, a gente vinha apresentando os conferencistas imediatamente antes de suas falas, mas para dar tempo do pessoal entrar, eu vou apresentar também o Ricardo. Mas antes eu queria falar uma coisa ainda sobre o Manolo, que o Manolo ele traduziu, né, o Gilbert Simondon na Argentina, especialmente o do modo de existência dos objetos técnicos, e é autor do prefácio dessa edição e do prefácio da edição brasileira desse mesmo livro, que vai sair ainda esse ano, mais provavelmente perto do final do ano, pela editora Contraponto, na coleção Artifício, que é coordenada pelo Tadeu Capistrano, que falou ontem aqui conosco. Então, já lanço aqui uma espécie de anúncio que, assim que esse livro for, finalmente, o primeiro livro do Simondon traduzido, né, no Brasil, for publicado, a gente tem o desejo de reconvidar o Manolo para vir ao Rio dar um curso sobre Gilbert Simondon e lançar esse livro. Bom, o segundo participante da mesa é o Ricardo Basbaum, artista, crítico, curador, professor do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Basbaum é doutor pela Universidade de São Paulo e possui mestrado em Belas Artes pelo Goldsmith College, em Londres. Vou citar alguns. Bom, o Basbaum dispensa assim maiores apresentações, ele é mais conhecido nosso. Vou citar alguns livros recentes do artista e pesquisador. Um recente publicado pela editora Azog, em 2013, Manual do Artista, etc. Um segundo,
livro Ouvido de Corpo, Ouvido de Grupo, Oído de Corpo, Oído de Grupo, ¿sí? Não sei se falei bem, editado pela Universidade Nacional de Córdoba. Roteiro para Sistema Cinema, que é um artigo que foi publicado no livro da Kátia Maciel. E, por fim, para não me estender demais, tem ainda outras obras, mas vou citar uma última obra que se chama Além da Pureza Visual, editada pela ZUC de Porto Alegre. Bem, eu passo, então, a palavra ao Manolo, que vai falar, mais uma vez, eu repito o título para aqueles que não estavam presentes, o espetáculo do individual, Estéticas de Si e Vigilância Distribuída nas Redes Sociais. Muito obrigado. Buenos días. Voy a hablar en español. Creo que todos me van a entender. Cuando no se entiende, me hacen cualquier gesto. Eu tento de fazer a tradução português do termo que seja. Ante todo, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí y al conjunto de amigos que me trajo aquí a Río de Janeiro. En primer lugar, a Fernanda, Bruno, a la Red Lavitz, dentro de la Red Lavitz a Marta Canagiro, muy especialmente, y también a Tadeu Capistrano, que estaba aquí ayer, y a mi amiga Paula, que está aquí, Paula Sibilia. Les quiero agradecer el hecho de haber confiado en mí para hablar de uno de los temas más urgentes de la actualidad, como es la explosión de la vigilancia en el mundo contemporáneo. Es para mí un placer, un honor y, por lo tanto, un compromiso exponer y exponerme ante ustedes sobre una cuestión que está relacionada precisamente con la exposición. Mi idea es comentar algunas cuestiones relativas a la vigilancia, no solo en términos políticos, económicos y sociales, como se habló sobre todo mucho ayer, sino también en términos culturales o comunicacionales, en un diálogo con lo que contó Paula antes. Voy a repetir algunas cosas que dijo Paula en otro sentido y de una manera mucho menos interesante de lo que hizo ella. Quisiera comenzar citando a un clásico, como Georg Simmel, en un hermoso artículo que se llama Las grandes urbes y la vida del espíritu. En las grandes ciudades, que aún a principios del siglo XX podían constituir alguna novedad, dice Simmel, lo cito, que la brevedad y rareza de los contactos hace que surja la tentación de darse uno mismo acentuado, compacto, lo más característicamente posible, extraordinariamente mucho más cercano que allí donde un reunirse frecuente y prolongado proporciona ya en el otro una imagen inequívoca de la personalidad. En otros términos, Simmel está diciendo que en las grandes ciudades, cuando nos interesa establecer un contacto con el otro, debemos componer un personaje que sea justamente lo más parecido a la propia personalidad, pues no hay tiempo ni espacio para que ella se despliegue. Simmel inaugura así una perspectiva, en cierto modo, teatral de la sociología, en especial de la sociología de la cultura. En aquellos tiempos, el espectáculo, la representación de personajes en la vida social, estaba, por cierto, confinada a los espacios para tal fin. Teatros, plazas, los flamantes cinematógrafos, etc. Pero para Simmel era toda la gran ciudad la que se había convertido en un espectáculo y su contracara eran los espacios privados, íntimos, la París del siglo XIX de la que habló Walter Benjamin, que además estaba fuertemente influido por Simmel. El fenómeno moderno de la vigilancia surge como la anulación del espectáculo, al menos en la economía política del castigo. Es conocida al respecto la tesis de Michel Foucault. Las sociedades disciplinarias, bajo el panóptico, lograron invertir el espectáculo tal como lo concebían los antiguos,
donde muchos observaban a pocos, para consagrar al encierro como tecnología privilegiada de poder, en el que pocos, a veces uno solo y otras veces nadie, observaba a muchos. Sin embargo, además de la observación, es preciso señalar que hay al menos otros dos ejes centrales que justifican la eficacia del panoptismo. Por un lado, la posibilidad del registro creciente de las actividades vigiladas con vistas a su control y modificación en función de una norma, y por el otro, la ambición de una reforma moral que convierta a los sujetos en seres trabajadores, de acuerdo a la intención explícita de Jeremy Bentham, que se prolonga en Frederick Taylor y culmina con Henry Ford. Conocemos muy bien este relato y sabemos también que en muchos aspectos ya no está vigente, como se dijo antes. Por lo pronto, la intimidad se ha convertido en espectáculo, como dice Paula, y la vigilancia misma es espectacular, en un conjunto de tecnologías y modos de subjetivación. Además, los estudios sobre vigilancia que surgieron a fines de los 80 y encontraron una culminación fabulosa de sus hipótesis en el viejo 11 de septiembre del 2001, que nos queda tan lejos y está tan cerca, ya nos mostraron que en la actualidad muchos observan a muchos y que el registro ahora informático de estas observaciones es tan grande que no guarda proporción con la vieja forma analógica del encierro. Y así como David Lyon, Mark Poster, Frank Wester, Shoshana Zuboff, Greg Whittaker y tantos otros desde hace bastante tiempo le preguntaban a la figura del panóptico si soportaba como herramienta analítica la confrontación con nuestra nueva realidad, Gisler les afirmaba que la vigilancia desligada del encierro inauguraban las sociedades de control que reemplazarían a las sociedades disciplinarias. Mi intención en esta exposición no es la de reponer el tema de la explosión de la vigilancia en las sociedades contemporáneas, porque eso es lo que, entre otras cosas, tenemos como supuesto de base para la discusión. Quiero destacar, en cambio, que en las últimas 2 décadas se observa una transformación de las subjetividades que desestabilizan nuestras ideas acerca de lo que es sujeto, individuo, persona y por lo tanto lo que significan los términos privacidad e intimidad. Y se puede ver claramente que dicha transformación incide en lo que entendemos por vigilancia, esto es, qué se observa, qué se protege, qué se invade, qué es, en definitiva, estar vigilado, al servicio de quién se vigila, quién vigila y quién es vigilado. Para ello, siguiendo la reflexión de Deleuze, me gustaría proponerles la hipótesis siguiente. La sociedad del espectáculo es la figura intermedia que permite el entretejido entre la lógica disciplinaria y la lógica del control. Digo entretejido y no pasaje, porque es evidente que se trata de algo demasiado contemporáneo como para decretar el fin de la disciplina, que por otra parte en muchos aspectos no se verifica. Pero en el caso que nos compete aquí, el de la vigilancia, diremos que la disciplina debe pasar por una fase espectacular para convertirse luego en control, en lo que tiene que ver, una vez más, con la transformación de las subjetividades. Recordemos una de las primeras tesis, quizás la más fulminante, del libro de Debord que mencionó Paula antes. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada a través de imágenes. Y también la tesis 30, que dice: la exterioridad del espectáculo respecto del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos ya no le pertenecen a él, sino a otro que los representa. Es por eso que el espectador no se siente en su sitio en ninguna parte, porque el espectáculo está en todas. Volvamos ahora a Simmel. Si la gran ciudad, y por extensión podríamos decir la sociedad moderna, es un gran espectáculo y nosotros somos los actores, ¿quién es el espectador? ¿Por qué Debord habla de un hombre activo que no reconoce la representación? Esto es, que queda en posición expectante. Básicamente porque su objeto de análisis son los medios de comunicación, dentro de los medios de comunicación las pantallas y dentro de las pantallas el cine. Debord capta perfectamente el papel de las pantallas como mecanismo de subjetivación. Y como dice al inicio del libro,
todo lo que antes se vivía directamente se aleja ahora en una representación. No hay dudas de que la, entre aspas, pantallización de la sociedad, si se me permite este neologismo, es un rasgo inherente de nuestra actualidad, y el planteo de Debord se vuelve así revelador. Su problema, el de Debord, es creer que algo se vive directamente, sin representación. Simmel, o Benjamin, o un gran sociólogo como Erving Goffman, diría que todo lo que se vive en sociedad se vive como representación. Y así como el cine da como un guante, da vuelta la lógica teatral, que esto es lo que hablaba Benjamin en la obra de arte, etcétera, etcétera. Lo que ocurre hoy es que en las redes sociales, Facebook y Twitter, whatever, donde tiende a pasar cada vez más la vida cotidiana, se produce una obra teatral donde todos son y somos actores, espectadores y directores, pero cuyo escenario no es un tablado, sino una pantalla. Vivimos en la era del teatro digital. Acabo de mencionar a Goffman, a Erving Goffman, y me gustaría invocar su obra para explicar el triángulo disciplina, espectáculo y control. Foucault en su momento fue muy elogioso con la obra de Goffman, no así con la de Debord. Goffman analizó las relaciones de poder dentro de un encierro, pero lo hizo de un modo muy diferente al de Foucault. En lugar de ver el control del cuerpo, del movimiento y de los gestos, del espacio y del tiempo, Goffman vio escenas teatrales. Todos jugando un rol, todos actuando, todos componiendo una obra. No es la gran ciudad como en Simmel, no es la película como en Debord. Es el propio encierro, aquel que venía a reemplazar a la lógica del espectáculo, según Foucault, lo que se convirtió en espectáculo. Pero se trata de un espectáculo donde todos miran a todos porque todos estamos actuando. La teatralidad disciplinaria está basada en una inversión de lo que consideramos que es una persona. Como dice Goffman, el significado original de persona es máscara. Por lo tanto, personificar un rol significa vestirse, disfrazarse, cubrir lo que uno es por lo que debería o querría ser. Pero, dice Goffman, cito, en la medida en que esta máscara representa el concepto que nos hemos formado de nosotros mismos, el rol de acuerdo con el cual nos esforzamos por vivir, esta máscara es nuestro sí mismo más verdadero, el yo que quisiéramos ser. La máscara no es, entonces, algo que oculta. Para Goffman, el individuo sincero es aquel que cree en su actuación y en sus efectos, así como el individuo cínico es aquel que no cree en ellos. Lo contrario de lo que podríamos pensar. Por lo tanto, lo propio del individuo, como bien se discutió antes, no es poseer una interioridad propia, irrepetible, sino más bien transformarse en un actor y componer un personaje. Si el personaje se logra, se habrá constituido un sí mismo, que es la representación que el personaje brinda a los demás para que se olviden de que es un personaje. Dice Goffman, una escena correctamente montada y representada contribuye al auditorio a atribuir un sí mismo al personaje representado. Pero esta atribución, este sí mismo, es un producto de la escena representada y no causa de ella. O sea que desde la mirada de los demás personajes, si la actuación es eficaz, el sí mismo pasa a ser la coincidencia entre el actor y el personaje, del mismo modo en que los demás son a la vez personajes y público. Vamos a recapitular entonces. Siguiendo a Simmel, surge la necesidad de darse a sí mismo acentuado, compacto. La imagen es muy bonita. Siguiendo a Debord, ese darse a sí mismo ocurre únicamente como simulacro en la medida en que todas las relaciones sociales están mediadas por una imagen y ello compone la sociedad del espectáculo. Pero siguiendo a Goffman, barriendo todo lo que quedaba de platonismo en Debord, no hay nada malo en que estemos en el reino de la imagen.
pues esta no se encuentra en el interior o en la superficie del individuo, se encuentra en el curso de la acción social, difusa. Detrás de nuestras interpretaciones no somos nada. Nuestro sí mismo acentuado, compacto, no es un resumen de lo que somos más profundamente, sino eso, ese sí mismo actuado. Me parece lógico que se pregunte a dónde quiero ir con todo esto, cuántas citas. Por lo pronto creo que estamos cerca de Foucault, cuando la problemática del sí mismo es lo que él mismo encuentra en el famoso retorno a los griegos del final de su vida, no en la modalidad, en el caso de él, de un teatro, mucho menos de un muro de Facebook, desde ya, sino en la de la escritura. La estética de sí o la estética de la existencia se refiere a la vida... Se refiere a la vida como materia de una obra de arte en el marco de una reflexión moral entre los antiguos griegos. Esa reflexión, la de los griegos, no busca una codificación de los actos, ni una hermenéutica del sujeto, sino una estilización de la existencia. Y el problema para Foucault es que estas búsquedas, la de los estoicos y los epicúreos, entre otros, es que no lograron traducirse en algo común a todos, en algo político en sentido amplio, y apenas derivaron en un estilo más bien religioso. Quisiera proponer que en la actualidad los sí mismos de Facebook, Twitter, etcétera, los perfiles, las fotos, los relatos, la explosión de la opinión, la exhibición de la vida cotidiana y de la vida íntima, formando la vida pública, la vida en común, constituyen nuevas estéticas de sí, compuestas por micromonitoramentos permanentes, como dijo recién Paula. Ahora bien, también estamos cerca con todos estos desarrollos de Deleuze, y en un sentido que le da otro significado a estas estéticas de sí. Explica Deleuze en el famoso texto. Las sociedades disciplinarias tienen dos polos, la firma, que indica el individuo, y el número de matrícula, que indica su posición en una masa. En las sociedades de control, por el contrario, lo esencial no es ya una firma ni un número, sino una cifra. La cifra es una contraseña, mientras que las sociedades disciplinarias son reglamentadas por consignas. El lenguaje digital del control está hecho de cifras que marcan el acceso a la información o el rechazo. Ya no nos encontramos, esta es la parte que me interesa, ya no nos encontramos ante el par masa-individuo, los individuos se han convertido en individuales y las masas en muestras, datos, mercados o bancos. ¿Qué es exactamente lo individual? En principio sería, según esta cita, la parte del individuo que compone el mundo digital y los Big Data, para decirlo con términos actuales, sería el rostro digital de las masas. Todo entre muchas aspas. Ahora bien, individuo quiere decir que no puede ser dividido. Sobre el final de uno de sus libros consagrados al cine, La imagen movimiento, Deleuze dice que el afecto es indivisible y sin partes, pero las combinaciones singulares que integra con otros afectos forman a su vez una cualidad indivisible que no se dividirá más que cambiando de naturaleza, o sea, individual. Respecto precisamente de uno de los temas que quiero desarrollar, el de la imagen, y a propósito de Eisenstein, del director de cine, Deleuze escribe que su originalidad, la de Eisenstein, estaría en haber hecho series intensivas, compactas y continuas, que desbordan toda estructura binaria y superan la dualidad de lo colectivo y lo individual. Estas series alcanzan más bien una nueva realidad que podríamos llamar lo individual, uniendo directamente una reflexión colectiva inmensa con las emociones particulares de cada individuo, expresando finalmente la unidad de la potencia y de la cualidad. Y una última cita, esta de 1000 mesetas con Guattari. Hace falta que una multitud esté plenamente individuada, pero por individuaciones de grupo, que no se reducen a la individualidad de los sujetos que la componen. El pueblo debe individuarse, no según las personas, sino según los afectos que simultáneamente y sucesivamente experimenta. Así pues,
no se consigue lo uno muchedumbre o lo individual, otra vez, ni cuando se reduce el pueblo a una yuxtaposición, ni cuando se le reduce a una potencia de lo universal. Balance de estas citas. Lo individual corresponde a los afectos y a la vez a la imagen desterritorializada, como dice explícitamente Deleuze, como un lugar diferente de lo individual y de lo colectivo, como un reino, un dominio o un nivel en el que se trama otro modo de existencia. Pero lo más importante es que en el marco de su reflexión ahora sobre sociedades de control, lo individual resulta encorsetado en lo digital y está al servicio de un nuevo tipo de vigilancia a cielo abierto. Podemos decir entonces que hay aquí un salto de nivel, que es el de mis ojos aquí, que solo comienza a ser comprensible en la actualidad en algo que Deleuze no podría haber visto, las redes sociales. En 1990, fecha de publicación de su famosa postdata, Deleuze imaginaba una supercomputadora ubicua, un ojo de Dios informacional, unas tarjetas de crédito que permitían algunos rastreos, un mundo de contraseñas al modo de los servicios de espionaje, pero ahora a cielo abierto. Hoy existe todo eso y mucho más, pero sobre todo lo que existe es un deseo de ser y ser visto, y este es el sentido más evidente de la formulación de Paula. La intimidad es un espectáculo, el yo espectacular se registra como marca, como saltos de relieve en un mundo incesante de imágenes. Lo que ocurre en las redes sociales, esto es, su constante exhibición en el reino de lo digital de todo lo que compone la vida cotidiana, con variantes que van desde la mera circulación de información sobre actividades hasta las confesiones y mostraciones de lo íntimo y lo privado, es, por un lado, el resultado de un efecto acumulativo de tecnologías pasadas integradas en un mismo sistema. Mensajes de texto, los viejos ICQ, los viejos Messenger, los viejos Fotolog, los viejos blogs, ¿por qué no? Solo constituyen una etapa intermedia a las integraciones tecnológicas que quizás culminen en cuerpos digitales directos. Ya está. Pero por otro lado, y esta es la parte que más me importa, las redes sociales ponen en primer plano el hecho de que no necesitamos Facebook para darnos cuenta de que la vida social es exhibición. Simmel, Debord y Goffman nos sirven para prevenirnos de ver en esta explosión significante el triunfo de la banalidad de lo explícito frente a la autenticidad de lo que no se muestra ni puede ser mostrado. La sociedad es un teatro. El teatro de lo individual es el lugar de los afectos que no pertenecen a individuos, pero que son por razones tecnológicas, y esto también es importante, digitalizables. Esto es, reproductibles, acumulables, utilizables para muchos propósitos. Ahora sí, y luego de tanto tiempo que hace que estoy hablando, estamos en condiciones de orientar todo nuestro planteo hacia la problemática de la vigilancia en las sociedades de control. El espectáculo de lo individual no es el espectáculo de los antiguos, donde muchos inspeccionaban a pocos, ni es el espectáculo mentado por Debord, porque no hay nada detrás de la representación tal que se pueda invocar la falsedad de la imagen. En realidad, nunca hubo nada detrás de la imagen, pero la mutación civilizatoria que hace de la intimidad algo digno de ser exhibido, lo ha puesto de manifiesto como nunca antes. Se trata de 3 movimientos. Primer movimiento. Las sociedades disciplinarias vigilaban de manera íntima, en cierto sentido, pues confiaban su eficacia al encierro. 2. Las sociedades del espectáculo abren esa intimidad al trasladar toda la lógica de la imagen, volviendo parcialmente irrelevante el propio encierro. Y 3. Las sociedades de control transforman la imagen en un doble individual, afecto por un lado y dato por el otro, volviendo a toda la vida social explotable en términos de vigilancia. Ahora todos inspeccionamos a todos y de todo ello quedan rastros. Me refiero no solo a las redes sociales, donde estos rastros son voluntariamente dejados, sino a las cámaras de vigilancia, GPS, a todo lo que ya conocemos. Se trata de una vigilancia distribuida, como dice Fernanda,
de muchos a muchos, que proviene del hecho de que la vigilancia se ha vuelto inmanente. Antes de que existiera un tal Snowden, bastante antes, Fernanda escribía, y la voy a citar en portugués: "Não há, por exemplo, redes sociais isentas de qualquer forma de vigilância ou monitoramento e um aparato de vigilância adicional que se apropriaria delas. Do mesmo modo, não existem os sistemas de busca, Google, Yahoo, com sua maquinária estritamente informacional, e uma função exterior de vigilância que se infiltraria neles, desviando seus propósitos iniciais. Ou seja, não nos hacía falta Snowden para saberlo. La mutación clave entre la era del espectáculo y del control consiste en la necesidad imperiosa de comunicar y estar comunicado, que es en sí el tema de otra charla. La comunicación incesante es la que permite traccionar al viejo espectáculo hacia una lógica de control. El otro elemento fundamental es la explosión de las tecnologías digitales, un proceso que obviamente no existía ni para Debord ni para Deleuze, en el sentido que Deleuze recién ve la aparición de eso. Estar comunicados digitalmente supone que no nos importa tanto ser vigilados. Entre otras cosas porque nos encanta justamente vigilar. Esto es lo que habló Paula antes. Entre los seres individuales, comunicar es vigilar y vigilar es comunicar. Ya sea porque quieren exhibirse o porque dicha exhibición es registrada por un sistema de información. Repito, lo interesante es esta duplicidad. El proyecto parece ser que la vida social pasa por ahí, pero gracias a eso, de todo eso puede quedar registro. Los modernos, los clásicos, cuidaban su intimidad mediante la idea de privacidad. Los individuales, en cambio, apenas nos conformamos con que se nos garantice en algún momento confidencialidad. Esto quiere decir, antes no queríamos que se supiera nada importante de nosotros, privacidad. Ahora sabemos que lo saben todo. Pero por lo menos a veces no queremos que se difunda, confidencialidad. Este es el rostro más inquietante de las sociedades de control. En la modernidad clásica, el individuo, identificado con el sujeto, identificado con la persona, identificado con un cuerpo propio de carne y hueso, identificado justamente con la identidad, disponía de grados de cercanía y lejanía de esa profundidad que supuestamente constituía lo propio. Desde allí se vuelve relativamente fácil denunciar los actos de vigilancia, estatal o privada, como violaciones a la intimidad, infracciones a la persona, invasión de la privacidad, o sea, relaciones asimétricas de poder. Hoy, lo individual, y no digo individuo, porque eso se interpretaría como un alguien, está diseminado en multitudes de imágenes de todo tipo que se vigilan entre ellas, pero al no haber referente de lo que sería intocable, los roles se distribuyen y no resulta tan sencillo encontrar, como se decía en la mesa anterior, cuál es el enemigo. Por supuesto que esto no quiere decir que no haya más vigilancia, sino al contrario, que hay mucha más. Lo que se ha hecho es más ubicua, más cotidiana y por lo tanto y sobre todo más aceptada. Por un lado, en esa superficie está aceptada y por el otro, en las profundidades de las fibras ópticas, como se habló ayer, aquí abajo, se multiplican las agencias de inteligencia, se multiplica todo lo que pasa sin que sepamos, sin que siempre seamos conscientes que está pasando. Estamos en la sociedad de la sospecha anticipada y esto permite tratar de dar alguna respuesta a un interrogante, por ejemplo, sobre el caso Snowden. ¿Qué necesidad tienen las agencias de seguridad de los principales gobiernos del mundo, especialmente en este caso Estados Unidos, de comprar bases de datos sobre sistemas que, en el caso de algunos de ellos, los usuarios saben que están siendo vigilados y aún así entregan sus datos? La respuesta es simple. Nuestro Big Brother hoy son los Big Data. Aunque se pueda ser indiferente al hecho de ser vigilado, siempre existe alguna información valiosa dentro de esa masa infinita de símbolos en códigos binarios. Para decirlos con los términos de un texto de André Lemos que está en el libro Vigilancia e Invisibilidad, que está ahí, que ha sido justamente coordinado por Marta, por Fernando y por Rodrigo Firmino, toda data puede transformarse en capta.
O sea, todo dato puede ser capturado como parte de un perfil. El perfil es el sí mismo de lo individual. Es la actuación incesante, la composición de numerosos personajes a los cuales debemos atribuir, como decía Goffman, un sí mismo que revele su identidad. Esto es algo símil, acentuado, compacto, característico. A tal punto es así que Facebook exige a sus usuarios que no usen nicknames, que usen sus verdaderos nombres, como si eso garantizara identidad, como si la lógica del perfil se volviera demasiado rizomática, para decirlo de lesiana, guattarianamente. Y sin embargo, por otro lado, en la medida en que los individuales dejan registro de todo lo que hacen posible la construcción de sus perfiles por parte de sistemas de poder, ya sea para marginarlos y excluirlos o para incluirlos en la sociedad de consumo. Los perfiles tienen muchas caras y todas ellas constituyen justamente un perfil. Algo que puede adoptar varios valores, todos al mismo tiempo, pero que también tienen un componente fuerte de identidad, de poder establecer quién es alguien. Si bien es cierto que hoy existen posibilidades inéditas de interacción bajo el paraguas de la interactividad y de participación respecto de un pasado bastante reciente, es posible que en otro sentido nuestro mundo no sea mucho mejor que el de las disciplinas o del espectáculo, según Debord. Facebook, de hecho, no acepta que un usuario entregue solo una parte de sus datos, pues ese retaseo pasa a ser sospechoso. ¿Sospechoso de qué? De renunciar a la transparencia, y no solo porque necesita procesar y vender esa información, lo cual constituye la razón más evidente. También ocurre, culturalmente, que no hay transparencia posible si todo es teatro. Pero se necesita que todo sea teatro para poder vigilar. Porque está claro que las redes sociales son sistemas de vigilancia y que pueden adoptar sus formas más tradicionales si la situación de poder así lo exige. Por eso, en la actualidad, una forma de ser clandestino es no tener Facebook. El desafío para el pensamiento crítico sobre la vigilancia, el que pretendemos alimentar y la razón por la cual estamos aquí, consiste en conseguir alertar a todos, y especialmente a lo individual que somos, sobre el crecimiento exponencial de las tareas de control, monitoreo y vigilancia, que tiene efectos muy concretos en los cuerpos en un momento histórico en el que a muchos no les importa ser vigilados. Creo que esto estaba en juego en la mesa anterior, o de lo que se decía ayer sobre la cuestión del pesimismo o el optimismo. Creo firmemente que el pensamiento crítico sobre la vigilancia debe tomar nota de que el crecimiento de la vigilancia y el crecimiento de la comunicación van de la mano y son presentados como diversión, utilidad o como algo simplemente natural. Es lo que hay. Nos encanta comunicarnos y nos encanta vigilar y ser vigilados. No podemos seguir hablando de la vigilancia en los mismos términos que hace 20 años. No que hace 50, que hace 20. ¿Cuáles serían entonces los modos de resistencia que debería promover este pensamiento crítico o con los que debería asociarse en algún momento? Se me ocurren 4 opciones. Debe haber 55, se me ocurren 4. Saturar los sistemas multiplicando los datos a registrar, de manera tal que no haya posibilidad de hacer captas con tanta data. Hacer lo contrario, esto es, sustraerse del sistema, tal como propuso el propio Deleuze en una entrevista muy interesante que le hizo Tony Negri y que se llama Control y Devenir. En esa entrevista, Deleuze habla, Negri le pregunta, ¿y cuál es la forma de resistencia? Y Deleuze responde, crear vacuolas de no comunicación. Vacuolas es la parte de la célula, digamos que es como una especie de vacío interno de la célula. Vacuolas de no comunicación, interrumpir el flujo de mensajes, apagar las memorias, destruir los vestigios de nuestras actividades para no dejar rastro, pues la vigilancia y el control transforman a los rastros en evidencia. Como nos contó Fernanda en una reciente visita a Buenos Aires, como acaba de contarnos Paula, o como dijo antes Silvia, poder parar por un momento de hacer cosas que entren bajo la forma de mercancía. Si podemos por un minuto parar con eso. 3, más optimista, más que podemos hacer algo bien, no tengo que renunciar a Facebook. Desarrollar actividades de contravigilancia, sea denunciando la red de vigilancia actual o directamente creando
redes alternativas de comunicación que se puedan sustraer a la vigilancia, redes sociales no vigilantes asociadas, entre otras cosas, con los códigos libres. Y 4, lograr que los individuales se manifiesten activamente como cuerpos políticos, desafiando los sistemas de vigilancia y apuntando a las estructuras de poder, aunque eso después a largo plazo nunca resulte del todo, como ocurrió aquí en Brasil, como ocurre en España, como va a ocurrir en tantos lugares de acá para adelante, como ocurrió en Egipto. Eso va a seguir pasando. Estos dos últimos puntos me parece que pueden ser pensados, como se dijo ayer, en la mesa de ayer, como un principio de resistencia distribuida que justamente le haga el juego a la vigilancia distribuida, y que es el tema de un montón de charlas que ocurren aquí. Todas estas opciones conducirían a preguntarnos en lo individual y en lo colectivo, o sea, en lo individual, como nuevo terreno de experimentación subjetiva y política, qué estamos haciendo y qué queremos ser, más allá de que ya no seamos como nuestros perfiles lo que creíamos ser. Muchas gracias. Obrigada, Manolo, por essa fala instigante. Eu vou passar diretamente a palavra para o Ricardo Basbaum e a gente faz o debate na sequência, ok? Então, o Basbaum vai falar sobre bioconceitualismo, exercícios, aproximações e zonas de contato. Basbaum. Não. Bom, então, enfim, boa tarde. Também queria agradecer a Fernanda pelo convite, por estar aqui nessa mesa. Enfim, meu núcleo de trabalho não é exatamente, enfim, diretamente as questões do simpósio, mas vocês vão ver um pouco pela minha fala como essas questões atravessam, e percebendo, enfim, a fala do Pablo, né, tão interessante, encontrei alguns pontos de contato, claro, e desde já fica o convite para que vocês percebam na minha fala esses lugares de encontro das questões aqui, chave do simpósio, a partir da minha fala. A minha fala, fazendo, depois do agradecimento à advertência, né, a minha fala vai ser uma fala que parte desse lugar de onde a partir do qual eu trabalho, que é o lugar que eu tento aproximar a minha prática de artista com questões teórico-críticas, né, um lugar que seria o lugar do poético teórico-crítico, que vem junto. A gente poderia só usar um deles, né? Eles todos estão relacionados. Eu posso falar do poético, eu estou trazendo o crítico teórico e, enfim, cada um dos três termos, os outros estão embutidos e tal. E então a minha fala vai se concentrar nisso e correndo o risco, né, de em alguns momentos ser um pouco abstrato, eu peço novamente a vocês, né, que vocês, durante a minha fala, tragam experiências que vocês tenham de visitas a eventos de arte contemporânea, exposições bienais, eventos pequenos ou grandes, né, mega eventos ou eventos menores, dentro ou fora das instituições, porque, de fato, a minha fala vai se concentrar mais na questão da recepção, né, enfim, do público, do espectador, enfim. E aí a gente já encontra um ponto de contato. Então, vou fazer uma leitura e agradeço as tradutoras. Bom, eu começo descrevendo dois termos que em português soam do mesmo modo, mas têm grafias ligeiramente diferentes. Expectação com S e expectação com X. Ambos são substantivos derivados de verbos, indicando alguma forma de ação ou seu efeito. Assim, o primeiro termo, com S, remete ao verbo expectar,
olhar, assistir, apreciar, observar atentamente, contemplar. São ações todas que são performatizadas pelo espectador, é um termo, no seu sentido geral, bastante familiar. Já o segundo organiza seu sentido em torno de outro verbo, expectar. Expectar, se eu quiser fazer o X, né, soar mais forte, que aponta para estar ou permanecer em expectativa. Então encontramos nesse segundo termo também um espectador. São palavras que estão no dicionário, né? Também existe esse espectador com X, cuja condição performativa, desta vez, é daquele que espera, mas também de um desejo de ver, saber e de curiosidade, segundo os dicionários, né? Então tem aí o desejo de ver. Se pensarmos que o tradicional espectador com S, presente nas exposições, nos filmes, nas peças de teatro, etc., nos espetáculos e tal, se dirige aos eventos atraído por alguma expectativa, ele ou ela seria também um espectador com X. Pois, enfim, claro, qualquer gesto de atenção indicaria uma atividade, uma vontade, um desejo de encontro, de tal modo que seria possível articular as duas ações grafando o termo de maneira a juntar o S e o X no mesmo vocábulo. E aí, quando eu vou ler espectador, no meu papel aqui está escrito de um modo que eu só consigo falar de um jeito, espectador, mas vocês podem imaginar que um jeito de grafar isso pode ser colocar uma barra depois do S e em seguida colocar o X. Então a palavra fica com X e com S, espectador. Na minha leitura vou falar desse espectador com X e S ao mesmo tempo algumas vezes, juntando, né, a expectação e a expectação, com S e com X. Trago essa construção inicial, pois me parece que a junção dos dois termos indica algo da condição atual do circuito de arte, tal como vem se delineando desde o final do século passado, com as mutações que se instalam aproximadamente desde os anos 80, sob o impacto da economia neoliberal globalizante. Mas, voltando um pouco, se após a Segunda Guerra Mundial, né, meados do século XX, o campo da arte se experimenta e se reconhece, a partir desse momento, a partir das linhas de um circuito, isso queria destacar, né, quer dizer, deixar bem enfatizado, ou seja, se percebe com maior clareza uma rede de relações que instaura uma economia específica para esse campo de práticas. Mas não só uma economia, enfim, mercantil do mercado, mas também uma economia da produção do sentido, uma economia institucional e também a economia do mercado da arte, podendo ser cartografada. Né? Essas economias, esse campo de práticas pode ser cartografado enquanto conjunto de relações entre agentes em seus diversos papéis: artista, público, crítico, historiador, galerista, diretor de museu, curador, enfim, jornalista, professor universitário, enfim, né? Público especializado, não especializado. Então, e também um conjunto de instituições, galeria, museu, centro cultural, associação, espaço independente, etc. Então, a gente pensa na cartografia, todos esses agentes e instituições formando essa rede. E, claro, na ideia de rede, que se consolida nos anos 50, de alguma maneira começa a se popularizar, claro que tem aí um efeito das ideias vindas também da cibernética, trazendo a ideia do feedback, né, em português eu gosto da tradução da retroalimentação, ou mesmo a ideia de rede, né, começam a se consolidar a partir daí, permitindo que se visualize como todos os termos se implicam mutuamente. Então, quando o campo da arte começa a se reconhecer a partir da ideia de um circuito, essa consciência torna possível o surgimento do que se chama uma arte contemporânea, se a tomamos como aquela que se reconhece não mais em um devir historicista e disciplinar, tem aí também a crise das vanguardas históricas, mas se produz a partir dessa dobra da modernidade, escavando as relações entre produção, recepção e distribuição, problematizando-as e medindo a possibilidade de negociação de sua presença enquanto arte. Isso eu vou voltar um pouco mais à frente, quase lance a lance, quase passo a passo, cada gesto,
né, que quando, enfim, esse campo de práticas tem que se reelaborar continuamente, né, a pergunta, que é do Champiana, acerca de se essa proposição funciona como obra de arte e como. Isso não é uma garantia que é dada a priori. Então isso tem que ser conquistado a cada gesto, a cada lance desse circuito, a cada etapa, enfim. Então, esse campo do arte contemporânea se move na direção de uma pesquisa que se coloca, enfim, como intermídia, no sentido de evocar múltiplos meios, misturar meios, ou também intertrans ou extradisciplinar, também se derivando para fora do campo, no encontro de outras disciplinas. Então, essas experiências caminham em diálogo, essas experiências do campo da arte, enfim, que procuram, né, formalizar esse problema, caminham em diálogo com as camadas de institucionalização e inscrição cultural. Enfim, esse intervalo que se podia dizer na arte moderna que existia entre a produção da arte e um lugar de vanguarda, ou melhor, a produção da arte quanto vanguarda e a instituição, esse lugar se reduz no campo da arte contemporânea, não é? Quer dizer, a produção da obra de arte e sua inscrição institucional se dão quase ao mesmo tempo, né? A instituição tem que se reequipar, tem que se repensar também para se reorganizar na demanda desse tempo real. Então, a tela cubista, por exemplo, no início do século XX, não tinha para onde ir, ela não cabia no Museu do Louvre. Foi preciso que se inventasse o Museu de Arte Moderna. Assim como depois a obra de arte contemporânea também produz a invenção no Museu de Arte Contemporânea. Então, é em cada interstício ou zona de contato que se instala uma condição conceitual, que eu vou retomar um pouco mais à frente nesse texto. E é nesse cenário também que, com o neoliberalismo e a globalização, se intensificam de modo quase exponencial, desdobrando-se no circuito, essas relações se exponencializam, desdobrando-se num circuito de arte que a gente pode considerar, sobretudo a partir dos anos 80, como um circuito de arte hiperinstitucionalizado no século XXI, estabelecendo relações também com a macroeconomia, o que, de certa maneira, é uma novidade, mas essas relações, né, junto dessa economia que se expande pelo planeta, neoliberalismo, capitalismo mundial integrado e tudo mais. Bom, frente a esta ambiência, o exercício da expectação, já naquela grafia, né, com X e com S, ou seja, as linhas do gesto no encontro da obra, olhar, assistir, experimentar, participar, mesclando-se com o desejo e expectativa de que algo se possa produzir a partir desse encontro. Então esse exercício ganha contornos de uma intensidade particular. Seria preciso perguntar, desde logo, e essa pergunta é uma pergunta-chave nesse quadro, como se chega à obra? Como se encontra a obra? Quando se tem um circuito de arte tão desenvolto e desdobrado em tantas camadas. Parece que nunca se chega ao trabalho. E aí, fazendo uma observação nesse ponto, comento isso porque a gente toma como eixo aqui de fala que esse encontro de alguém com uma obra de arte, quer dizer, em todos os formatos possíveis, dentro ou fora da instituição, mais ou menos desmaterializada, com qualquer meio, qualquer material, esse encontro tem que resguardar algum momento importante. E também o encontro de um indivíduo ou de um grupo, não é? De um indivíduo coletivo, por que não? Quer dizer, então tem que se resguardar que esse encontro deve ter alguma importância, que a gente acredita que tem alguma importância, né, no sentido de ser um encontro transformador de alguma maneira. Então, como se chega a essa obra quando se tem um circuito de arte tão desenvolto e desdobrado em tantas camadas? E, ao mesmo tempo, são múltiplos os interesses que concorrem na construção da expectativa e seus efeitos. E não é difícil considerar que talvez certas expectativas, por exemplo,
dos artistas e dos críticos, por um lado, não se encontrem diretamente com outras expectativas de patrocinadores, do mercado, de, enfim, gestores institucionais, por exemplo, apontando com clareza a condição da obra de arte contemporânea como um agregado de interesses diversos que ali se instalam em combate e negociação. Quer dizer, as expectativas são variadas, são muitas, vêm de vários lados, e a obra de arte, de alguma maneira, agrega esses interesses que muitas vezes, frequentemente, certamente são também antagônicos, se debatem ali, enfim, estão em luta e enfim, estão disputando, de alguma maneira, algum espaço nesse encontro com alguém. Então, quando o artista francês Daniel Buren escreve, em 1972, em relação à exposição Documenta 5, que, abrindo aspas, né, cada vez mais o assunto de uma exposição tende a não ser mais a exposição de obras de arte, mas a exposição da exposição como obra de arte, e que hoje em dia a arte serve apenas de gadget decorativo para a sobrevivência do museu enquanto quadro, cujo autor não será outro senão o organizador da exposição, ou seja, o curador, né, está sendo diagnosticado, né, Daniel Buren está diagnosticando precocemente certos traços que se consolidam a partir do final do século XX, especialmente o papel do curador na construção do evento de arte contemporânea e sua relação com os novos fluxos de capital corporativo que se espalham pelo planeta, a partir dos fenômenos das bienais e feiras de arte. Enfim, todo mundo sabe como as bienais se alastraram pelo planeta a partir dos anos 90, trazendo junto, né, estratégias mesmo macroeconômicas, de reformas de áreas urbanas, construção de novos museus com arquiteturas espetaculares, gentrificação, etc. São questões que estão bastante bem estudadas. Enfim, então, afinal, se os grandes eventos, falando de um modelo, um formato particular de exposição que tende ao espetacular, né? Se os grandes eventos se constroem a partir dessa escala espetacular, né, deve-se imaginar que aí também se produz um processo de expectação com SX que vai se modificando. Basta que se perceba que o tal do paradigma fenomenológico, né, que foi encenado de modo brilhante pelo neoconcretismo brasileiro, o tal do embate corpo-obra, em que a obra se franqueia à percepção, né, em direção à ideia da formulação primeira, citando o Ferreira Goulart, né, um teórico do neoconcretismo, crítico de arte, onde a obra aparece pela primeira vez livre de qualquer significação que não seja do seu próprio aparecimento. E o Goulart continua, né, o tal do não-objeto neoconcreto mantém uma relação com o sujeito que dispensa intermediário. Então, a mudança de escala nas mega-exposições, né, do século XXI está evidenciada, sendo impulsionada pela reorganização do circuito da arte em sua condição hiperinstitucional, em que se multiplicam as camadas de mediação que constituem o evento de arte contemporânea. Então, onde fica esse encontro que dispensa intermediário? Quer dizer, no mínimo, ele fica também no meio de muitos intermediários, de muitas camadas. Hoje, qualquer um dos grandes eventos irá se organizar de maneira que o espaço expositivo seja atravessado por uma arquitetura da exposição, por elementos de museografia, pela camada de sinalização do espaço, pelas informações técnicas das obras, pelos discursos educativos e curatoriais, pelos guias e mapas de orientação para o visitante, pelas marcas e imagens que acreditam os patrocinadores e os apoiadores, pelas peças publicitárias que expandem o evento pelo espaço urbano, com cartazes, outdoors e peças gráficas, pelas estratégias de divulgação que distribuem o evento pelos meios de comunicação e redes sociais, etc. Pensando em alguém que sai de casa buscando, né, um encontro com um trabalho num mega evento desses, a gente pode imaginar que, atravessando tantas e tantas camadas, também a própria arquitetura do edifício, esse encontro, quando se dá, esse visitante interessado pode chegar já fisicamente cansado, esgotado, depois de atravessar tantos e tantos
tantas camadas. E essa lista talvez pudesse continuar mais um pouco, indicando, né, a complexidade do arranjo que deve ser coordenado pelo curador e sua equipe, enquanto construtores do evento, ou desse mega evento. Sim, entre tantas camadas, sempre super elaboradas e sofisticadas, constituindo uma trama finamente ajustada, devemos encontrar ali as obras, articuladas em conjunto e compondo com cada um dos tópicos apontados acima, em diversas medidas. Então, claro, também os limites entre o que é obra e o que é exposição, o que é obra e o que é mediação, o que é uma camada, quando termina essa camada e começa o que seria um trabalho de um artista, tudo isso também se confunde, se mistura. A gente também não vê mais com nitidez. Frequentemente, quando a gente vê, né, relatos nos jornais sobre eventos, né, exposições importantes que estão acontecendo e que vão acontecer, sobretudo nessa escala, muitas vezes essas notícias se referem mais ao curador, né, e em algum elemento que identifica a exposição como um todo, do que a um trabalho em particular. Parece que ele ficou menos importante, se diluiu no encontro com o evento como um todo. Certamente é de se compreender que, frente a tal cenário, um embate entre espectador e obra, que dispensa intermediários, tal como idealizado pelo neoconcretismo, se tornaria virtualmente impossível, uma vez que, ao se multiplicarem as arestas de contato, quer dizer, esse contato é um contato de superfícies, não é? Que se mostram cheias de arestas, de facetas, de lados, de ângulos, porque são muitos agentes que ali se acoplam também, como já foi aqui apontado. Então, esse encontro do espectador com a obra é também um encontro do espectador com o patrocinador dessa obra, é encontro com o discurso curatorial, é encontro com alguma argumentação historiográfica, é encontro com, né, uma narrativa educativa. Então, são muitos os discursos, são muitos os embates, são muitos os ângulos de encontro. Então, torna-se claro que será nesta condição que deverá ser praticada essa expectação, numa região superpopulosa de demandas e desejos, de corpos e interesses. É a partir da multiplicação de camadas de mediação que o evento vai também construir a seu modo vetores de expectação com X, de modo a orientar e modular as possibilidades de expectação com S. Pois, além do artista e seus jogos de linguagem, em precisa engenharia, também cada interessado na produção e condução dos efeitos deflagrados pela obra, curador, educador, arquiteto, museográfico, patrocinador, etc., cada um desses agentes se posiciona tecnicamente na organização e produção do desenho da visita e planejamento do encontro possível com a obra de arte. Sim, antes que o visitante se acerque e adentre o espaço expositivo, sua presença já se faz sentida, um aparato técnico já o espera. Há uma engenharia da expectação com X, pré-condicionando possibilidades de expectação com S. Não é possível aqui qualquer... Claro, falo isso, mas descartando, porque não é possível mais, né, qualquer nostalgia de encontros supostamente mais saudáveis, em tempos mais calmos. Mas sim reconhecer nos processos em curso, ao longo das últimas décadas, as ferramentas de linguagem desenvolvidas pelos artistas, enquanto modos de resistência, modulação e intervenção frente a essa economia organizacional da cultura, sob essa economia liberal, de fato mostram, quer dizer, efetivamente as obras que a gente encontra e considera interessantes dentro desse quadro, a gente tem que perceber que já essas obras constroem, em termos das suas linguagens, do seu modo de construção, de ação, mecanismos que procuram lidar com essas camadas e tentam construir algum tipo de resistência ou de operação, né, para produzir efeitos que interessam no meio de tantos interesses. A gente poderia citar alguns exemplos, como o artista Montadas, né, e seus projetos seriados de longo prazo, mobilizando estratégias de comunicação e mídia, ou o Barrio, em suas relações arte-vida, Valtércio Caldas e a outra evidência da imagem, Cido Meirelles, e as estruturas de uma experiência topológica, etc., etc. A gente poderia fazer listas aqui, enfim, mas eu passo muito brevemente. Em seu modo de manejo da experiência de expectação, com SX, o circuito de arte contemporânea, em sua formação hegemônica e globalizante,
não deixa de incorporar traços do que seriam elementos de governabilidade biopolítica, na medida em que a mega exposição se estrutura como evento que oferece áreas de contato para o visitante, recebendo espectadores a cada momento em que se constrói o contato das camadas com os corpos que para ali se dirigem. E o que está em ação, claro, são também modos de construir subjetividades, claro, né, individuais e de grupo, no encontro com a obra, exposição. Se produzem, cito aqui, né, textos bem básicos sobre a questão da biopolítica, se produzem subjetividades agenciais dentro do contexto biopolítico, se produzem necessidades, relações sociais, corpos e mentes, ou seja, se produzem produtores. Na esfera da biopolítica, a vida é levada a trabalhar para a produção é levada a trabalhar para a vida. É uma situação bem conhecida do livro Império. Mas para indicar que esse visitante, que é convidado ao encontro com os trabalhos, esse encontro é um encontro, claro que não é passivo, esse visitante produz, né, envolve o seu desejo, a sua vontade desse encontro. Então, na medida que esse encontro está pré-construído, pré-organizado, numa sincronia, né, de diversas camadas, né, que o levam ali, também esse espectador está sendo construído, né, na sua expectação e na sua expectação. O que se ambiciona, então, com a experiência do encontro com a obra, a experiência que envolve camadas afetivas de contato, ativando o par sensação-conceito, é a possibilidade transformativa, como eu disse no início, de se tornar outro após o encontro, né? Esse outro que é modificador do sujeito e modificador da obra também. A obra é ativada, a obra funciona, porque se tem uma questão chave prática contemporânea, é que os trabalhos não existem, nunca ficam prontos, nunca estão prontos enquanto estão, vamos dizer assim, fora do contato com esse visitante. Só começa a funcionar no encontro com o público, no encontro com, né, quando essa expectação é ativada. Então está em jogo a mobilização potente de ferramentas para a produção de si, e é preciso saber reconhecer o visitante em seus desejos de espectador. X e S. Né? E para esse ponto convergem as forças articuladoras do evento artístico, na mega exposição. Mas para essa mesma região também se dirige o artista. Os dois disputam, né, esse lugar de encontro com alguém que chega ali. Né, que se reconheçam essas e outras forças em disputa junto ao agregado de interesses, que é a obra de arte. É preciso que se reconheça. Mas que também se tenha em conta a obra de arte como esse composto que vocaciona o descontrole. A obra de arte como um dispositivo a rigor incontrolável, no sentido de um composto que não se reduz a qualquer interesse e que se mantém aberto. O esforço da obra de se manter aberto, disponível sempre para novos acoplamentos. Então, é frente a essa potência que, né, essas políticas da expectação e da expectação que procuram regular, de alguma maneira, a economia nesse processo, conduzir a obra para locais em que ela esteja a salvo, né, articular os protocolos de encontro com a obra, articular os interesses e os interessados, né, mas sempre se pode escapar. As camadas de mediação se prestam ao controle do evento na medida em que seus organizadores assim as articulam, a partir, por exemplo, do projeto curatorial. E, sobretudo, a partir do desenho expositivo proposto, que são indicadas possibilidades de encontro com as obras, maneiras de conduzir o visitante pela arquitetura do museu, entradas e saídas, percursos da visita, pontos de encontro, linhas que impedem de chegar, né, que regulam a distância que você pode se aproximar dos trabalhos, e pensar o contraponto, em espaços também menos normatizados, né, em que esse encontro se faz de maneira mais aberta. Então, aí se permitem diversas ativações. Se o jogo curatorial se desenvolve na direção de fazer do evento a principal obra a ser percebida, esse evento transformado numa grande zona de fruição coletiva, também ali, em cada uma dessas camadas, se descobrem zonas de contato incontroláveis, abertas às mais diversas ativações pelo espectador. Claro, trata-se de um campo onde as diversas partes, em contato multiplicado, franqueiam espaços intermediários em que tudo se toca, ou seja, fazer de cada uma dessas camadas um lugar para os trabalhos, né?
Em cada uma dessas camadas, existem artistas que formalizam, né, que sensorializam, que podem transformar aquilo que pode ser mera informação ou comunicação em regiões de um outro tipo de ativação. E aí a gente pode relembrar alguns comentários do Deleuze naquele texto bem conhecido sobre os intercessores, né, que é na ativação desses espaços intersticiais ou intermediários, ou espaços entre, que se pode produzir movimento, imobilizar vetores, trazer desvios. E é nessa região dos intercessores que se produz criação, pois sem eles não há obra. Então a criação parece que se desloca do que a gente considerava obra para esses lugares, para essas camadas, né? Na medida em que se compreende a articulação institucional curatorial em sua construção de camadas de mediação da obra de arte nesse evento curatorial, traz-se à superfície ao mesmo tempo a cartografia desse jogo de contatos, e que é a ferramenta, uma das ferramentas com a qual se produz a possibilidade de intervenção. Trata-se ao mesmo tempo do gesto que produz a obra, mas que também fabrica a intervenção crítica e a fabulação teórica, ou seja, um conjunto de práticas poético-teórico-críticas. Deleuze conduz a fabricação de intercessores na direção da formação de um discurso minoritário. Então, das ficções pré-estabelecidas, elaboradas nas estratégias de expectação propostas pelo evento, trata-se de opor o discurso minoritário, que se faz com os intercessores. Pode-se assim negociar os modos, os meios, a velocidade. Então esse visitante, esse espectador com X e com S mais atento, pode produzir, né, nesse encontro, desvios que levem, né, que recuperem, por exemplo, traços da pedagogia das vanguardas. Se percebe nesse dever minoritário também a construção de públicos. Enfim, a ideia desse povo que falta, né, a construção de um público, né, a construção de uma recepção. Assim, ao mobilizar determinadas ferramentas sensoriais conceituais, nota-se que as camadas de mediação que estruturam o mega-evento da arte contemporânea se abrem a uma ativação outra, recuperando relações de intensidade antes apenas percebidas no encontro aparentemente apenas direto e não mediado entre sujeito e obra. A força desse encontro se desdobra e distribui através dos agentes e elementos que compõem essa rede do evento e do circuito da arte, indicando linhas que compõem com a tradição da crítica institucional, por exemplo. Embora não mais apenas para trazer à superfície os diversos arranjos que articulam a instituição e seus interesses na construção do evento, mas sim no sentido de ativá-lo e de movimentar de maneira intensiva as possibilidades de praticar esses jogos de expectação. Vontade participativa colaborativa, desejos de transformação e de fabricação de si, atualização das obras em relação ao presente da intervenção. Então, concluindo no último bloco, remeto nesse momento à obra da artista Lygia Clark, que em 1954 descobre, esse é um termo dela, a linha orgânica. E com essa descoberta ela desenvolve uma poderosa ferramenta sensorial conceitual que lhe serviu para tantas outras descobertas e experimentos. Mas é possível perceber nessa ferramenta aspectos que aproximam o artista das questões que permeiam, por exemplo, a arte conceitual ou conceitualista. Todos conhecem a linha orgânica como uma linha que não é traçada por nenhuma ferramenta, por lápis, por pincel, por nada. Ela é encontrada nas regiões de contato. Eu estava tentando observar antes de começar aqui na sala. Enfim, tem a porta, que é o exemplo, né, típico da linha orgânica, né, no batente da porta, entre a porta onde a porta encontra, né, o batente, esse espaço de contato, como aqui entre as duas mesas, né, quando duas superfícies antagônicas diferentes se encontram, se constitui uma linha de contato, uma zona de contato que não pertence nem a uma superfície nem a outra. É exatamente a zona intersticial, a zona intermediária, a zona de fronteira. E é exatamente esse lugar que procura ser ativado, né, quando a gente leva em conta o encontro com essas camadas e quer ativar, enfim, talvez outros devires ali. Então, esse é um conceito produzido pela Lygia Clark. Ela se aproxima do que se chamou arte conceitual, porque ali existe articulação entre texto e obra, relações entre arte e vida, uso de meios variados, uma disponibilidade experimental, né? Ainda que ela tenha iniciado esse processo nos anos 50, a partir das práticas de descrição construtiva,
com o neoconcretismo. Mas interessa destacar, entretanto, o que seria o principal eixo trazido pela arte conceitual e conceitualismo. Quer dizer, esses dois termos, né, surgem aí para nomear o que seria um percurso mais ligado a uma vertente norte-americana e inglesa, arte conceitual, e depois a ideia do conceitualismo, que seria, né, também uma investigação desse campo, mas a partir, né, da prática da América Latina, do leste europeu e de centros não hegemônicos. Então é importante fazer essa distinção. Arte conceitual e conceitualismo. Então, fazer da produção da obra também a produção de um problema. Isso seria o eixo principal que eu queria destacar. Sobretudo nos termos de se deixarem aberto questões acerca da natureza da obra de arte. Se isso que se produz aqui e agora, frente a esse contexto, junto a esta formação cultural, funciona como obra, se produz formas de expectação, se articula relações, se provoca transformação. Nada disso está garantido a priori. A obra precisa ser ativada, precisa funcionar, precisa, né, é preciso ver os múltiplos interesses que tem em jogo ali, é preciso ver, né, o que controla e o que descontrola aquele agregado. Trata-se de articular, então, um dispositivo aberto, atento às mediações, que ativa e que também inventa. Se essa dinâmica conceitualista nos parece um eixo-chave da condição contemporânea da obra de arte, a partir da obra de diversos artistas atuantes nos anos 60 e 70, a inflexão proposta por Lygia Clark e suas pesquisas em torno do corpo e processos de intensa sensorialização abre as linhas de um conceitualismo orgânico, que sempre evitou reduzir-se aos jogos de linguagem. A famosa proposição linguística que interessou tanto os artistas conceituais, enfim, anglo-saxões. Esse é também o percurso de Elliot Sica, que, sobretudo em seu último período de atividade em Nova York, foi capaz de reinventar-se mais uma vez como artista. Quer dizer, a gente pode falar em 5 Elliot Sica, né? O Elliot Sica neoconcreto, o Elliot Sica pós-neoconcreto, o Elliot Sica que chega na Mangueira, o Elliot Sica que vai para Londres, encontra contracultura, o Elliot Sica que mora em Nova York, cada vez se reinventando, experimentando a intensidade da vida cotidiana que não separava a vida cotidiana dos modos de produção da obra. Essas são importantes referências para a demarcação do que seria um campo, e aí essa palavra surge já quase que natural no texto, né? Um campo bioconceitual, ao conduzirem de maneira, né, interessante, de maneira brilhante, uma prática poético-crítico-teórica que não descuidou do par sensação-conceito. Seria necessário complementar aqui, porém, com as linhas de fuga que compreendem a necessidade de se abrir o campo das relações institucionais do circuito da arte, reconhecendo ali a construção de uma cartografia da produção do evento, onde se localizam os diferentes agentes e os múltiplos interesses em jogo, enquanto uma camada, né, essas camadas, né, atravessadas por mecanismos de controle e produção, em que se articulam, né, produção de corpos e formas de vida, a partir da economia dos sentidos e das sensações. O campo da arte é também um laboratório, a partir do qual se organizam modalidades de gestão e controle coletivo. E se organiza o fluxo dos desejos de grupo. Então, enfim, né, a presença do campo da arte contemporânea numa macroeconomia interessa como esse laboratório, né? Enfim, estamos aí diretamente em terreno onde natureza e cultura se entrechocam, uma vez que o território dos experimentos artísticos é região de fabricação de protocolos onde se discute a produção de sentido mais radical no limite da matéria bruta, aí onde as coisas podem ser incorporadas de modo intenso, né, e o sujeito é fortemente exteriorizado. Encontros entre coisa e carne, a partir de ritmos e sucessivas aproximações. Então eu paro por aqui, né? Isso são aproximações, indicando que ainda há muito a pesquisar, e a prova dos 9 continua sendo a alegria. Obrigada, Daniel. Eu quero agradecer muitíssimo, tanto ao Basbal quanto ao Manolo, por essa mesa. A ideia, a minha expectativa em relação a essa mesa era exatamente criar
camadas adicionais aí nesse tema, por vezes, tão duro da vigilância, né, e das suas interseções com o tema do território e com o tema da tecnopolítica, que foram as interseções que a gente propôs aqui no simpósio, e usando imagens, né, e conceitos que o Basbaum trouxe, eu acho que essa mesa efetivamente cumpriu a função de ampliar as zonas de contato, em criar membranas adicionais para essa temática, e permitindo que a gente possa tratá-la e ser afetado por ela e pensá-la de forma não tão evidente, né? Logo, a vigilância que vive em busca de evidências, eu acho que a nossa função aqui é um pouco sair desse regime das evidências e poder pensar por outros caminhos, né? Então, como nós estamos com o tempo novamente apertado, achei que hoje a gente ia vencer o tempo, mas não vencemos, eu vou fazer uma rodada de questões para o público já diretamente, e de 3 questões, eu lamento, porque a gente tem que retomar às 3 horas para os seminários temáticos. Gracias. Voy a hablar en español, una disculpa. A Pablo me pareció muy interesante esta idea que está sugiriendo de darle un toque más sociológico al tema de la lectura, de una cierta lectura Foucaultiana. Me parece también interesante, creo que será también interesante observar los trabajos sobre Mathisen alrededor del concepto de sinóptico, ¿no? Y sobre todo me parece que hay, escuchándote, un interés por también, o mejor dicho, incentivar el interés por hacer una lectura de Bentham, que no sea solamente desde el crisol de Foucault, ¿no? La sociología cultural, por ejemplo, ha hecho un trabajo interesante para rastrear en los textos de Jeremy, ¿no? Como él mismo mencionaba que los prisioneros que ver a los prisioneros, y no solamente a los prisioneros, sino a otros grupos sociales. Él decía que todos podíamos vigilar a todos de alguna manera, que podíamos tener espacios para hacer estas miradas. Decía él que mirar a los prisioneros puede ser no solamente divertido y entretenido, sin demérito de ser también edificante. Es decir, para él, ver a los otros, ¿no?, era también un acto de diversión, y él incluso proponía que se podrían hacer algunos recorridos por la ciudad donde la gente podría ver cómo comen los obreros, ¿sí? Y eso tenía una función no solamente de vigilar, sino también de edificar con respecto a las formas morales en cómo se construye una sociedad, ¿no? Y eso introduce el tema del espectáculo. Aquí la idea es, no solamente en los autores que tú trabajas, sino pareciera ser que en el propio Jeremy hay ya una idea de espectáculo en la propia mirada que está vigilando, ¿no? Y es una mirada que tiene como objetivo el generar un teatro, como tú lo mencionas, donde la sociedad define sus campos de disputa moral. Es decir, la vigilancia no solamente es para supervisar, sino que también muestra a los otros cómo viven los demás. Y eso me parece interesante cuando lo conectas al tema de Goffman, aunque ahí todavía parece, es una pregunta, pareciera que la idea entre cínico y real, es decir, aquel que se porta como cínico y aquel que es auténtico, sigue todavía marcando una diferencia entre algo que no es cierto y algo que sí es cierto. Y quizás el concepto de performance, desarrollado por la sociología cultural, que trata de superar esta dicotomía, y donde lo que se trata de ser es más bien esta idea de lo auténtico. Si el performance que yo hago resulta auténtico, independientemente de si soy un cínico o no. Es la relación social lo que permite ese elemento. Me parece muy interesante pues esta vigilancia, que no solamente sería para influir, controlar, gestionar, sino que también tendría un carácter performativo. Y eso sería interesante porque todos podríamos de alguna manera, hay un punto en donde ellos lo señalan, donde dice que la vigilancia, aparte de esta cuestión de supervisar, sirve para denostar
elogiar, humillar, honrar, descalificar y aprobar. Y tendría entonces un espacio dentro de la disputa moral en la construcción de una esfera civil. La verdad es que bastante sugerente trabajo y te agradezco por lo que nos comentaste. Gracias. Bueno, yo voy a responder en español, ¿no? Se imaginan, me preguntan en español, hablo en español, respondo en español, breve. Gracias a vos por la intervención, porque de hecho creo que al decir lo que dijiste, permitís también que yo pueda retomar un hilo que está suelto en mi exposición, que es el tema de la reforma moral. ¿Por qué? Porque las funciones del panóptico son estas, y yo me di cuenta que reforma, bueno, y entonces ahora reforma moral, ¿por dónde pasaría? Y me quedo ahí y quedó tirado, ¿no? Entonces creo que con esto que vos me planteás puedo como retomarlo en ese sentido. La idea de traerlo a Goffman y no traer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con performance studies, ¿no? Que hay un montón de eso, tiene que ver más bien justamente con casi reconstruirlo como en contra, decir, bueno, la perspectiva como teatral o de performance viene desde tiempos antiquísimos, y lo que me interesaba de Goffman especialmente es que su objeto de estudio era completamente Foucaultiano, y que lo que dice Foucault de Goffman va en ese sentido, y el propio Foucault no avanzó ahí, no fue por ahí, dijo está bueno, hace como lo que, no internado, se refiere más que nada a internado. Entonces ahí hay una perspectiva muy interesante, y te agradezco yo a vos por tu intervenção. Bom, só mais uma. Então vou restringir agora. Mais uma questão aqui e depois a gente. Ok? Pode ser? Uhum. Para você, me chamo Daniel. Há pessoas, já autores, que dizem que a gente tem que apagar os rastros, fazer vazios de informação. Não é isso justamente que o espião quer? Poder continuar compulsivamente, de maneira totalmente, por assim dizer, anistórica, sua prática. Compulsivamente, ele espiona, compulsivamente ele reprime. Ele, no fundo, ele não aprende nada. Porque é muito perigoso, eu acho, apagar os rastros, se reduzir exatamente ao que ele quer. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que apagar os rastros é justamente deixar de fazer uma coisa que ele não pode. Escolher o que eu devo mostrar e o que eu não quero mostrar. Essa escolha, finalmente, que ele não pode fazer. Então, como que a gente não sabe que isso é novo? E a Stasi, e a PID, que são as polícias, que são os projetos já existentes, que sempre, houve, de espécie de espionagem total. Como que a gente esperou? Eles esperaram a sociedade de espetáculo chegar para existirem? Essa turma que está no comando, que é a turma da espionagem, sinceramente, você dá uma técnica diferente para eles, será que isso muda eles? Está de brincadeira. Si entendí bien lo que preguntaste, tengo que tener en cuenta las diferencias idiomáticas. Justamente por eso dije 4 opciones al menos. Son opciones que efectivamente, si uno opta por decir la vigilancia es total, la resistencia puede ser total, o la vigilancia se puede hacer contravigilancia, o se puede hacer otras cosas. Pero el asunto depende cuál es el diagnóstico. Y creo que ahí tenemos que estar abiertos a que haya varios diagnósticos, y no solamente el que diga ni que la vigilancia es total, ni que la vigilancia entonces tiene aspectos positivos. Yo creo que desde un punto de vista, si lo llamamos vigilancia, no tiene aspectos positivos. Es hora de decirlo así. No tiene aspectos positivos. Si tiene aspectos positivos, no se llama vigilancia, se llama otra cosa. Entonces ahí el asunto depende de cuál es el diagnóstico, cuál es el modo de resistencia. Si el diagnóstico es, no sé si estoy respondiendo porque no sé si entendí bien, si el diagnóstico es la vigilancia es total, entonces una parte de la resistencia puede pasar justamente por no dejar rastros en la medida en que todo lo que uno haga es rastreable. Lo que yo quería mostrar es que esta es una época en la cual la vida social se vuelve rastreable mucho más que otras épocas. No que no existiera rastros en otras épocas, pero que al aumentar exponencialmente eso supone que hay otro tipo de... hay que pensar otra cosa, hay que desarrollar otra... É verdade assim, perdão, tá? O espião, tá?
o rastreamento, claro, Sim, eu sei, mas o espião, esse tipo de pessoa, é capaz de fazer um uso... O fato dele ter uma tecnologia diferente vai mudar realmente o uso. O uso, por exemplo, a pessoa que aprende, que não está só numa compulsão, que não está só repetitivo, ele vai fazer um uso criativo da tecnologia. Isso, exatamente. Tá? Então, o que eu me pergunto é, será que ele vai realmente, a não ser um requinte assim, um pouco mais perverso? É verdade, é uma criação. É verdade. Mas será que ele, fundamentalmente, vai conseguir fazer um uso diferente? É isso? Eu acho que não. Então, não é só o uso que a tecnologia possibilita. É o que o tipo de indivíduo, aquele que gosta de olhar pela fechadura, vai fazer. Para ele, uma fechadura um pouco maior, com raio-x ou não sei o quê, é uma fechadura que vai permitir ele reprimir. Quer dizer, não é um uso criativo, é isso. Para nós, sim, mas para ele, não. Na verdade, entendeu? Para ele não faz. Não vamos generalizar. Tá, mas vamos dizer que, em geral... Bem, então, gente, eu quero agradecer, fazer um enfoque a todos por hoje, especialmente ao Pablo pela excelente fala e ao Ricardo também pela fala também igualmente excelente e inspiradora.